Esse vídeo eu vou mostrar para vocês como que fazer passo a passo de um projeto elétrico. Nós podemos utilizar esses passos para fazer tanto os projetos residenciais, como os industriais, os prediais, enfim. É só seguir esses passos que nós vamos conseguir fazer um bom projeto. Bom, vamos lá, sem perder muito tempo, vocês vão abrir aqui o projeto que eu mandei para vocês, certo? E aqui nesse primeiro exemplo, como é um passo a passo, a gente pode utilizar um projeto que nós já fizemos, né? Esse caso aqui é o projeto da loja. Vocês já fizeram a primeira etapa dele, certinho, né? Primeira coisa, tem que medir a área dessa loja. Uma vez que vocês mediram a área e o perímetro, vocês vão vir aqui na nossa planilha, que eu já passei para vocês também. Aqui na parte de tomadas, colocou o valor da área, os perímetros, calculei o número lá de tomadas, pelos critérios estabelecidos lá da 5410. Fiz isso, já sei que são necessárias 18 tomadas. Venho aqui para a parte de iluminação, verifico qual é a potência de iluminação necessária para essa loja inteira. Aqui no cálculo nós fizemos aqui, se vocês observarem, 100 mais 36 vezes 60, né? Ou seja, mais ou menos 2.260 VA. E aí a escolha aqui vai ser de umas 24 lâmpadas mais ou menos, né? Colocando 24 lâmpadas de 48 watts, nós temos aqui a potência de iluminação necessária. Bom, feito isso, nós vamos ao AutoCAD. Primeira coisa que nós fazemos é distribuir toda a iluminação de forma bem simétrica e todas as tomadas, certo? Tudo distribuído bonitinho, é a hora que eu vou começar a fazer alguns cálculos. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que voltar na planilha e, como eu tenho aqui a noção visual de onde estão as tomadas, por exemplo, se essa tomada aqui, vamos supor que ela pertence ao circuito número 2. Eu não vou colocar essa aqui sendo o circuito número 2, essa aqui circuito número 1. Aqui embaixo eu coloco essa aqui como circuito número 2 e circuito número 1. Eu vou colocar, obviamente, as tomadas de uso geral, pelo menos, né? Se aqui é tudo circuito 1, circuito 2, por exemplo, tomada de uso geral, eu vou colocar todo mundo aqui como circuito número 2. Eu tenho que sempre aproximar as tomadas dos seus circuitos para facilitar e também gastar menos cabos, ok? Então agora é a hora que nós vamos fazer essa divisão dos circuitos. Então, retomo a planilha, tendo tudo isso aqui em vista, né? E venho aqui para o quadro. Uma vez que eu faço todas as descrições, né? Coloco aqui a loja, a parte superior, parte inferior, enfim. Faço todos os descritivos do circuito. Eu posso também começar a separar as iluminações e as tomadas. Então, por exemplo, aqui no circuito número 1, inclusive circuito é um circuito de iluminação. Esse dado aqui também tem que estar muito certinho, tá, pessoal? Então, iluminação, circuito 2, iluminação. Coloquei aqui 12 lâmpadas de 48 watts no circuito 1, 12 lâmpadas, né, para o circuito número 2. Aqui o circuito número 3 são 3 e o 4 são circuitos de tomada de geral. Então são 5 e 7 tomadas de 200 VA. E as 5, 6 e 7 são os circuitos de ar condicionado. Também eu coloquei mais um circuito número 8 aqui de tomada de geral. Coloquei as cargas, a planilha já vai entregar os cálculos aqui bonitinho, né? Então, sei qual é a potência de iluminação, sei qual é a potência de tomada de uso geral e as tomadas de uso específicos. Aqui, o fator de potência, repare que essa parte cinza é tudo que a planilha faz o cálculo sozinho. Então, a parte cinza aqui eu não edito, eu vou editar só o que estiver em branco, né? Então, aqui o fator de potência. Como é que eu vou estabelecer o fator de potência? Pela resolução 1000, toda instalação elétrica tem que ter no máximo, aliás, no mínimo, né, um fator de potência de 0,92. Então, se eu não sei qual é a carga, de fato, eu estabeleço o fator de 0,92. Tomadas de uso geral, eu posso estabelecer o fator de potência unitário também, tá? Isso está na 5410, inclusive. O outro ponto
interessante que as tomadas de uso específico, geralmente, né, por ela ser de uso específico, eu sei qual é o equipamento que vai estar pendurado nesse circuito. Então, o ar-condicionado, se você souber qual é a marca, onde estão os manuais desse equipamento que você vai comprar de fato, você coloca o fator de potência estabelecido lá nos manuais. Se você não sabe, utiliza aqui o 0,92 mesmo, tá bom? Quando for máquinas, é interessante utilizar o fator de potência um pouco menor, porque máquinas é muito difícil ter esse fator de potência, tá? Então, motores, esses negócios mais potentes, nós podemos abaixar o fator de potência aí para um 0,1, tá bom? Uma vez que eu tenho os fatores de potências colocados aqui em cada circuito, para que eu faça a soma aqui, né, de potência ativa, basicamente repetir esse 576, né, de iluminação, e eu faço o cálculo aqui da potência aparente. E esse cálculo de potência aparente é simplesmente pegar a potência ativa e dividir pelo fator de potência. Ó, observa aqui na fórmula, né? Fator a potência ativa dividido pelo fator de potência. Está tudo aí calculado bonitinho. Aí vem essa etapa aqui. Essa etapa, o número de fases. Bom, se é um circuito de iluminação, eu posso ter ele monofásico ou bifásico, tanto faz. Idealmente, é melhor trabalharmos com monofásico. Por quê? Porque eu posso utilizar aqui o interruptor de uma seção só, né? Se fosse bifásico, eu teria que usar o interruptor de duas seções. Por quê? Porque quando você alimenta a lâmpada, se você usar de uma seção só e for bifásico, o que está pendurado lá na lâmpada vai ser uma outra fase. Ou seja, fica perigoso mesmo com a lâmpada desligada, né? Então, o ideal é que a iluminação seja monofásico. E se for monofásico, vocês têm que colocar aqui no nível de tensão o valor de 127 volts. E retomando aqui, se for uma fase aqui também, aqui no equilíbrio de fase você vai ter que botar toda a potência em uma fase só. Então repara, no circuito número 2, uma fase, circuito 3 e 4, tudo uma fase, tensão de 127 volts, e ele já calcula para mim aqui o valor da corrente, 11 amperes, 7, tudo bonitinho. E a divisão de fase, repara, no circuito 2 eu coloquei na fase C, no circuito 3 na fase A, e assim por diante. Chamar a atenção agora para o bifásico. Se eu tenho um circuito bifásico, já tenho que colocar aqui o valor de 220 volts. Ele também já faz a conta aqui para nós do valor de corrente. E a grande jogada está aqui. Ó. Como é bifásico, eu tenho que utilizar duas fases. E aí, no caso, as fases são colocadas exatamente os mesmos valores. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu estou com uma potência de 3.560 watts. Então, na fase A, eu escolhi a fase A e a fase B. Então, 1.780 para uma fase, 1.780 watts para outra fase, né? Totalizando aqui os 3.560. Então, aqui mesma jogada, duas fases e uma fase só, né? No fim da história, acho que vocês já sabem disso também, né? Temos aqui o equilíbrio de fase que não pode exceder o valor de 5%, segundo a norma da concessionária que nós estamos usando, que é a EDP Excelsior, beleza? Bom, agora vamos a algumas novidades, né? Se você chegando um pouquinho mais para a direita na planilha, você vai ver que existe o dimensionamento dos condutores elétricos. O critério da seção mínima estabelece o seguinte: se a iluminação, no mínimo 1,5, se é tomada de geral, 2,5. Na verdade, não é tomada de geral, né? É tomada de força, né? Então, repara que, se tiver escrito iluminação aqui, ele já vai adotar o valor de 1,5. Então, por exemplo, vou botar aqui TUG na primeira, só para vocês verem o efeito. Ó. TUG. Ele já corrigiu aqui para 2,5, tá vendo? Bom, mas já fizemos estabeleceu aqui uma iluminação, então vai ficar iluminação mesmo. Então, 1,5, 1,5. Repara que até os ar-condicionados, ele colocou 2,5, porque é o critério mínimo, né, pessoal? E agora que vocês também conhecem um pouco mais sobre o dimensionamento, aqui, né, eu estabeleci nessa tabela o médio de instalação, tipo de condutor, temperatura, fator de agrupamento, fator de temperatura, para eu corrigir as correntes. Só que nessa etapa do trabalho, a gente já tinha combinado que não faríamos isso, certo? Então, o que nós vamos fazer? Eu sei que circuito TUG pode ser 2,5, né? O problema é quando entra nas tomadas de uso específico. Por exemplo, o chuveiro, nós sabemos que 2,5 não é um cabo que suporta. Então, vamos estabelecer uma regrinha aqui, o seguinte.
que se for um circuito de se for um circuito de tomada geral, nós vamos trabalhar com a bitola de 6 milímetros, ok? 6 milímetros quadrados. Então, vamos lá. Esses 3 circuitos aqui são as tomadas específicas. Então, para esses 3 aqui, ó, nós vamos trabalhar com 6 milímetros. E por que disso? Se você estiver assistindo um pouco mais confiante no cálculo dessas bitolas, pode chegar lá e colocar os valores aqui de fato e calcular qual é a bitola original. Mas para evitar um trabalho maior, porque a gente vai estudar isso mais a fundo, né? Em breve, estamos estudando inclusive, por que a gente fez isso aqui nesse caso, né? Porque quando eu vou definir a seção do condutor, eu sempre escolho o maior valor deles. Então, por exemplo, nesse caso aqui do circuito de iluminação, como não tem nada no critério da capacidade corrente na queda de tensão, ele entende que isso aqui é zero, isso aqui é zero. Aqui é zero, aqui é zero. Então ele pega o maior é 1,5. E assim por diante, né? 2,5, 2,5. E repare que aqui ele pegou 6. Por quê? Porque é o valor maior entre esse, da capacidade, o valor da queda de tensão e o valor, né, da seção mínima. Se eu botar zero aqui, se eu só apagar isso aqui, vocês vão ver que aqui vai para 2,5, né? Olha, beleza? Bom, feito isso, vamos para o disjuntor. O disjuntor, reforçando, hein, pessoal? Só para os tomadas de uso específico nós vamos colocar o cabo de 6 milímetros, ok? Não precisa fazer esses cálculos para esse trabalho. Quando nós viermos aqui para o disjuntor, é bom que vocês deixem essa coluna aqui visível, tá? Por quê? Qual é a jogada? Primeira coisa, nós combinamos em sala de aula, que os disjuntores são de 5 em 5 amperes, né? Múltiplos de 5. Então, se aqui é 4,93, eu posso colocar um disjuntor de 5. Ó, o segundo aqui é 4,93. Posso botar um disjuntor de 5. Aqui eu posso botar um de 10, né? Que é o próximo. Aqui 11. A 11 eu tenho que botar 15, né? 17. Coloco 20. 20. 20. Por fim, aqui embaixo, posso botar um disjuntor de 10. Bom, beleza. Isso aí a gente consegue trabalhar desse jeito. Uma outra regrinha que a gente pode adotar é o seguinte, eu vou até colocar aqui em vermelho. Se você estiver utilizando condutores de 1,5 milímetros quadrados, você pode usar disjuntor de até 10 amperes. Ok? Essa é uma regrinha. Se você estiver utilizando o cabo de 2,5, você pode chegar no máximo aí a 20 amperes. Essas regrinhas, tá, pessoal, são válidas aí para projetos industriais, perdão, para as residenciais e para os prediais, tá? Então, repara o seguinte, o cabo de 1,5 aqui eu poderia botar um de 10 também, porque é o valor máximo, não é isso? Então, qual você vai escolher 5 ou 10? Eu vou deixar isso a critério de vocês. Por quê? Eu escolheria 10 porque é o seguinte, como está com 4,93 A aqui, e eu precisar futuramente aumentar essa carga, ou seja, colocar mais lâmpada nesse circuito número 1, ou aumentar a potência da lâmpada, enfim, qualquer variação aí que eu precisar no futuro, se eu colocar o disjuntor de 5 A, imediatamente essa corrente vai subir a valores maiores do que 5 A, né? E o disjuntor vai começar a desarmar. Ou seja, então é melhor eu trabalhar aqui, né, com o valor máximo. Eu trabalharia assim. Vou deixar isso a critério de vocês, ok? Bom, feito tudo isso, vocês vão reparar que vai aparecer aqui essa coluna cheia de nomes aqui, né? Nesse caso, nós vamos vir até o circuito número 8, né? A gente vem até aqui só, né? Vou até marcar aqui para deixar isso bonitinho aqui para nós. Vou deixar aqui em vermelho. Beleza? Bom, uma vez que eu dimensionei todo esse negócio, agora sim nós voltaríamos para a planilha, perdão, para o AutoCAD. Agora que está tudo dimensionado, eu faria aqui a distribuição dos circuitos. Repara, na verdade, a distribuição dos circuitos não, né? Eu marcaria quais tomadas pertencem a cada circuito e cada iluminação pertencente a cada circuito. Então, como é que eu faço a iluminação? Achei interessante eu fazer essa linha branca aqui e fazer essas 3 divisórias para não ficar esse negócio pendurado aqui fora da iluminação.
assim, eu reparei que muitos trabalhos foram feitos assim, né? Então, eu acho que fica um pouco mais organizado se eu fizer essa jogada aqui. Por quê? Eu sei que essa lâmpada é pertencente ao circuito 1, ela é acesa pelo interruptor que tem a seção A e é uma lâmpada de 48 watts. Então, repara que essas duas lâmpadas são acionadas pelo interruptor A, né? Essas 4 lâmpadas são acionadas pelo interruptor B e ela pertence ao circuito 1, né? E aqui pelo interruptor C, pertencente ao circuito 1. Bom, para fechar a iluminação, só falta agora eu descrever, né, onde está o interruptor. Então, repara que esse interruptor aqui, esse S3, né, significa que é um interruptor de 3 seções. Então, ele tem as seções A, B e C. Então, eu sei que essa lâmpada A é acesa nesse interruptor, porque tem a seção A aqui. Esse B aqui, mesma história, ele acende nesse interruptor. E o C também, né? Feito isso, ou seja, identifiquei todas as iluminações, identifiquei onde vai acender cada lâmpada dessa, né? Claro, poderia colocar interruptor em outros lugares também para acionar essas outras lâmpadas, enfim, isso é uma questão de projeto mesmo, tá? O segundo passo, feito aí parte da iluminação, é eu colocar aqui a identificação dos circuitos nas tomadas. Então, por exemplo, essas duas tomadas pertencem aqui ao circuito 3. Essa aqui pertence ao 5, essa aqui pertence ao 3, né? O 5 é um circuito de uso específico e faço toda a distribuição. Feito isso, eu faço a distribuição dos eletrodutos, ou seja, é o caminho por onde os fios vão chegar, né? E repara mais uma coisa, esqueci de falar, eu coloquei um quadro elétrico aqui, de onde vai vir todos os circuitos dessa lógica, ok? Feito isso, nós agora fazemos as distribuições do circuito propriamente dito, ok? Ou seja, coloco todos os condutores, cada eletroduto aqui com a sua identificação de fios, né? Condutores que estarão passando por eles, ok? Aqui foi todas as etapas de elaboração do projeto, mas ainda falta a descrição do unifilar, tá? Então, como é que nós vamos fazer isso? Já já eu vou mostrar para vocês. Próximo vídeo.